Hoje nós vamos falar um pouco sobre a sexualidade no interior do Alto Rio Novo, uma cidadezinha que se localiza no Espírito Santo, estado do Espírito Santo. Minha mãe viveu lá durante um bom tempo, da sua infância, em grande parte da sua adolescência, e ela vai nos contar como que era o dia a dia, a particularidade dessas pessoas, né, a intimidade, um pouco da intimidade dessas meninas, dessas garotas que viviam na zona rural, diferente dos dias de hoje. Você vai contar um pouco, né, mãe, pra gente sobre como que era a vida pra vocês que eram moças naquela época, pessoas do seu tempo, sua geração, como é que eram as moças pra namorar, como que era? Pra namorar? Para namorar naquela época. Na década de 40, né? 49. De 50, na década de 50, sua infância, 60, o início da sua adolescência, não é isso? Uhum. Conta um pouco pra gente. Naquela época a menina não podia namorar, não podia nem sentar perto do rapaz. A gente não podia nem falar que tinha namorado. A gente não tinha direito nem estudar, porque a família, os pais, os irmãos falavam que a gente ia estudar para escrever carta para os namorados. Não tinha direito. Não então tinha. A maioria das meninas eram todas analfabetas. Era tudo muito difícil. A gente não tinha acesso a nada, porque também não existia tecnologia, não existia nada. Existia muito mal. Existia a tecnologia da época, aquela tecnologia remota, né? Muitos não tinham acesso à rádio, né? Quem tinha acesso à rádio era só ricos, fazendeiros. Os pobres não tinham direito. Não tinha direito à rádio. Mas o meu bisavô tinha dinheiro, né? Ele era fazendeiro e ele não tinha? Não tinha. A gente não tinha luz elétrica. Era raro o lugar, as fazendas que tinha luz elétrica. Não tinha. Tinha os moinhos lá. Era tudo movido com a força da água. Sim, mas deixa eu te fazer uma pergunta então. Nesse caso, como as meninas não podiam namorar, o que acontecia se fosse descoberto que a menina estava namorando escondido, por exemplo, como é muito comum nos dias de hoje? Elas eram expulsas de casa. Às vezes, quando eram aquelas meninas que gostavam, às vezes, do rapaz, elas fugiam com eles. Quando os pais descobriam, tinha que levar para a polícia, casava na polícia. Era obrigada a casar. Não podia morar junto. Era obrigada a casar. Se não era chumbo grosso. Se não era chumbo grosso. Era expulsa de casa. Eu queria que a senhora contasse pra gente como que eram as moças na década de 60, no interior. A senhora disse uma vez que eles não usavam escova de dente, não sabiam o que era isso, né? Não era que a senhora disse uma vez? Não foi que a senhora disse? Eles não sabiam o que era. Uma vez uma pessoa se mudou para a cidade grande, assim como era chamado antigamente, e deram escova de dente, a pessoa não sabia para que servia a escova de dente. Então eu gostaria que a senhora falasse sobre como é que as moças se viravam então com a sua intimidade, a menstruação, como é que era isso? Sobre a escova de dente, a gente não tinha acesso à escova de dente. A gente simplesmente só lavava a boca. Naquele tempo a gente não tinha nada, porque a gente usava a famosa toalhinha. Usava a famosa toalhinha nesses dias. Mas eu tenho irmã que na época delas
Nem isso elas tinham. Elas usavam, ficava sem nada. Tinha que ficar sem nada mesmo. Igual as índias. Eu gostaria que a senhora respondesse para a gente sobre a vida naquela época das moças, né? É natural que as pessoas tenham curiosidade, principalmente no início da adolescência, as pessoas tenham curiosidade de conhecer o corpo. E como naquela época as coisas eram muito difíceis, as moças começavam a despertar para certos conhecimentos nesse aspecto muito tarde. Então, nesse caso, eu gostaria que você falasse como que seria se uma moça falasse, perguntasse para a mãe: mãe, o que é um pênis ou uma vagina, qual a função, como fazer sexo, como que você faz os filhos de verdade? O que aconteceria caso fizesse algum tipo de indagação desse tipo? E naquele tempo os filhos não tinham como perguntar isso, porque os filhos também tinham vergonha de tocar nesse assunto com os pais. E se nem atreveria tocar nesse assunto, porque não podia, que os pais não permitiam isso. A minha colega me disse que no dia que ela ficou menstruada, que ela foi falar para a mãe dela, ela levou um tapa no rosto. Porque ela falou, teve o atrevimento de falar isso com a mãe. Então era tudo muito difícil, ninguém falava sobre esses assuntos não, com os pais. E mais tarde, posteriormente, quando a senhora veio morar no Rio e que a senhora se casou, a senhora contava como é que era a sociedade na década de 70, né? A senhora disse que era proibido as mulheres se separarem dos maridos, é isso? Era proibido. Não existia nada que fizesse uma separação, um divórcio legalizado, né? Não havia? Não, os pais, os parentes não admitiam que a gente se divorciasse, se separasse. Se separasse, eu achava que a mulher era mulher de vida fácil, não era mulher direita, então ninguém, não tinha como, a gente sofria, como até hoje também ainda existe. Famílias aí que não aceitam que as filhas se separam do marido, vê que está sofrendo, mas continua sofrendo, porque não admite a separação. E as suas amigas? Uma vez a senhora disse que uma amiga da senhora se separou e as outras a trataram como? Como que você disse que uma vez, certa vez, as suas amigas, colegas de bairro, a viram como prostituta, não é isso? Porque se separou do marido, porque não soube cuidar do lar, né? A mulher se sentia fracassada quando não conseguia cuidar do lar, é isso? A mulher sempre foi a escrava do lar. Se separasse, não podia. E nem quando também sobre a quando a menina também engravidava do namorado, muitos pais não deixavam que as filhas andavam com ela por causa disso. Isso é uma coisa que a gente via isso claramente, porque se andasse, achava que ia acontecer a mesma coisa com elas. Era muita ignorância. Intolerância, não é isso? Com o diferente.